Enquanto que o de cima é o moving, é o individual, a carta individual, a carta de baixo é uma carta moving range. O que é que ele faz? Ele simplesmente calcula a diferença entre o primeiro e o segundo valor e coloca aqui embaixo. Oi, pessoal. Vamos agora falar de mais uma carta, né? Não é uma carta, né? Mais uma ferramenta gráfica. E nesse caso, vamos falar da carta mais simples que existe, que é a carta de controle IMR, certo? Então, vamos só relembrar o uso dela, tá bom? Basicamente, como é que ela funciona? Eu faço o meu controle através do meu eixo vertical, do meu Y. O meu eixo X é temporal, ou seja, eu vou colocando os dados de forma preferencialmente, né, padronizada em termos de tempo, e vou colocando os dados no gráfico e vou vendo o acompanhamento dele ao longo do tempo, se ele está subindo, descendo, apresentando alguma tendência e etc. Tá? Lembrando que para essa carta de controle são definidos limites de controle superior e inferior, certo? Isso a gente vai ver bastante no controle estatístico do processo. Aqui, cada pontinho desse pode ser uma medição individual, que é o caso dessa carta que a gente vai falar aqui, ou então pode ser uma média de dados, no caso de uma X/R. Não se preocupe, gente, a gente vai falar tudo isso lá na frente. E essa linha vermelha é uma média de todos os dados que eu tenho, tá bom? Lembrando só, pessoal, né, isso aqui é para quem está fazendo, né, o treinamento de Yellow, Green, Black comigo. Nós temos o IMR eu abordo no Yellow Belt, no Green Belt eu abordo a questão de cartas de controle de grupos variáveis, de variáveis com mais de um subgrupo, onde envolve o X/R e o X/S, e toda essa parte preta aqui é coberto pelo treinamento de Black Belt com relação a dados atributivos, tá bom? Então a gente vai fazer agora um exercício IMR, que é Individual Moving Range. Vamos usar o mesmo exercício que a gente usou no Yellow e no Green, e agora a gente vai usar no Black usando o Minitab, que é uma medição do índice de pH da água. Vamos lá? pH da água, a gente vai aqui no Minitab, já está escrito aqui. Nós temos apenas 20 dados, gente, então isso aqui é apenas ilustrativo, tá? 20 dados não é suficiente para fazer uma carta de controle, mas usando o Minitab, ele é muito, muito, muito simples. Vamos lá, gente. A gente vai em Stat, Control Charts, né, carta de controle. São dados individuais, ou Variable Chart for Individuals, IMR. Aqui eu já tinha colocado o valor antes, eu vou repetir para você me acompanhar. E vou dar um OK e vamos ver o que acontece. Então, pessoal, gente, isso é impressionante, tá? Olha o tempo que nós demoramos para fazer essa carta. Vamos só lembrar aqui, tá? Isso aqui, gente, foi, olha, a carta manual que a gente fez 1 a 1, eu acho que a gente demorou uns 30 minutos para fazer. E no Google Planilhas a gente também fez, mas a gente gastou um bom tempo. Porque a gente tinha que calcular na mão os limites inferior e superior, e são diferentes para as duas cartas, tá? Aqui são duas cartas em uma, tá, gente? Só para você lembrar. Então, olha o formato dessa carta. Notem aqui em cima que eu tenho um outlier, tá vendo? Não um outlier, desculpa, eu tenho uma causa especial. Tanto aqui no Google Planilha como na planilha manual, ele aparece. E quando a gente vai para o Minitab, ele tem o mesmo comportamento, tá? Então, olha que maravilha que é você fazer isso no Minitab. Vamos lembrar apenas o que representa as duas cartas. Essa daqui de cima, gente, ela calculou automaticamente os limites superior e inferior de controle, tem uma fórmula para isso, e cada pontinho desse é uma medição que a gente tem aqui na nossa tabela, tá? Por exemplo, o primeiro item aqui é 7, e a gente aqui tem o número 7, ó, valor 7. Legal. Para que serve esse outro gráfico aqui, gente? Enquanto que o de cima é o moving, é o individual, a carta individual,
a carta de baixo é uma carta Moving Range. O que é que ele faz? Ele simplesmente calcula a diferença entre o primeiro e o segundo valor e coloca aqui embaixo. Por exemplo, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho quanto? Eu tenho 4. 7 menos 4, 3. Esse é o valor da carta do Moving Range, 3. Tanto é que se você contar a quantidade de pontos que tem aqui e contar a quantidade de pontos que tem no Moving Range vai ter um a menos, porque como ele está subtraindo, ele tem um valor menor, tá certo? Aqui nós temos uma causa especial que precisa ser tratada e isso quer dizer que o processo está fora de controle, fora dos limites de controle estatístico. Eu tenho que atuar aqui nele. Tem uma série de regras que a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente for falar sobre controle estatístico de processo, a gente consegue entender ele muito melhor. Mas olhe como é fácil, gente. Essa é a parte boa, tá bom? Aqui eu posso mudar as cores também, tá, gente? É o mesmo conceito, tá? Eu posso, inclusive, deixar mais grosso aqui, colocar uma cor aqui, sei lá que cor, um azul. Eu faço o que eu quiser, gente. Tá certo? E é muito fácil, prático e rápido. Legal? Ok, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.